14. São Marcos, capítulo 14. A partir do verso 32. Jesus em Getsemane. Vocês acharam? Os irmãos puderam também nos acompanhar no telão. Vamos lá, diz assim o texto. Eu queria pedir, quando a gente estivesse lendo a palavra e pregando, que os irmãos evitassem de sair na questão de reverência ao Senhor. Amém? E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiar e orar. Diga comigo: vigiar e orar, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Teremos uma palavra de oração. Querido Pai, com muito temor, tremor, reconhecendo, te honrando, nós estamos aqui pedindo a bênção do Senhor para esta ministração. A tua palavra é abençoada, mas eu, como orador, preciso da bênção, da sabedoria, da unção, da direção, para que eu me faça entendido. Dá-lhe sabedoria, graça, favor. Que a tua presença seja mais intensificada por conta desse momento tão especial nosso, que quando tu irás falar do povo a nós, fala-nos de uma forma audível. Queremos ouvir por mais uma vez o que tu falas, por que falas e para que falas. Assim direciona-nos, que cada um de nós seja o alvo do teu amor e da tua atenção, no nome de Jesus. Você pode dizer comigo: Deus, tua palavra poderosa para a minha vida nesta manhã. O nosso tema vai ser oração, lugar de refúgio espiritual. Vai ser o nosso tema. Essa semana eu estava, como sempre faço meu devocional, eu estava orando. E eu cheguei ao primeiro louvor, fala exatamente sobre essas questões de fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus é plena. E quando eu orava, passei um tempo orando e descobri, eu acho que foi uma revelação de Deus, que você tem a oração e você tem um lugar da oração. A oração, tipo, você vai dormir, você agradece a Deus o dia que teve. Você acorda, agradece a Deus a noite que teve e pede a Deus para que tenha um dia abençoado, protegido por Ele. Quando você se assenta à mesa, você agradece a Deus pelo alimento, né? Então,
verdade é que a oração, ela é uma forma de nós pedirmos a Deus alguma coisa ou agradecermos a Deus pelos seus feitos. E como é que a gente descobre que a oração pode ser transformada num lugar? Quando você vai exatamente, ou faz como Jesus fez. O Getsemane era o lugar da oração de Jesus. Jesus, todas as vezes que ia ter um tempo maior com Deus, ele não ia tão somente orar, ele tinha o Getsemane como o lugar de oração. Diga comigo, o lugar de oração. O lugar da oração é um lugar que você envolve tempo, adoração, você consegue se despojar tão somente daquilo que é inerente ao ser humano, que é a necessidade de pedir, sim ou não? Nós temos uma necessidade de pedir, tanto é que a gente, quando vai agradecer a Deus, a gente já se assenta à mesa, Senhor, muito obrigado por esse alimento, e a gente já pede que nunca falte o pão. A gente já agradece aquilo que está na mesa e diz assim, Senhor, amanhã a gente precisa ter também. Mas o lugar da oração, ele se transforma no lugar da adoração. Embora você vá para o lugar da oração com muitas necessidades, mas existem coisas que só o lugar da oração pode te fortalecer, como aconteceu com Jesus. Jesus disse aos seus discípulos que ele precisava, Jesus tinha acabado de tomar a última ceia. E agora, o seu tempo de cruz, o seu tempo de julgamento, cruz, condenação e morte, esse tempo estava para acontecer. Então aquele tempo que precedia a sua morte, Jesus, enquanto homem, ele foi tomado, como nós, de um pavor, de um medo, porque Jesus sabia que tipo de morte ele haveria de morrer. E Jesus, como todo mortal, né? Jesus, como nós, né? Nesse tabernáculo, ele 100% homem, porque Jesus, ele veio 100% homem, ele veio 100% Deus. Por que ele veio 100% Deus? Porque Jesus não nasceu da coabitação do homem e da mulher. Jesus nasceu por uma obra de graça do Espírito Santo. Jesus veio, né, com uma função enquanto Deus. Algumas vezes você encontra Jesus perdoando os pecados e as pessoas diziam, quem é este que até pecado perdoa? Então Jesus estava exercendo ali o seu juízo de valor, a sua divindade e o seu poder de perdoar pecado enquanto Deus. Mas o mundo espiritual sabia que Jesus também veio 100% homem, porque ele tabernaculou, ele assumiu um tabernáculo, ele assumiu um corpo. E o mundo espiritual estava atento, porque Jesus, ele não podia, eu vou ratificar, Jesus não podia usar a prerrogativa da sua divindade para prevalecer nas questões humanas. Você sabia? Porque senão o diabo seria primeiro a acusá-lo. O Senhor venceu porque o Senhor usou uma prerrogativa humana, divina. Já viu que eu estou gripado, né? Como todo mortal gripa. Então, Jesus foi tomado de pavor, Jesus foi tomado de uma angústia, e Jesus compartilha a sua angústia. E nessa primeira ceia do ano, que é o ano da honra, Deus me falava
de nós transformarmos a nossa oração num lugar de oração. É mais do que orar. É você transformar a sua oração num lugar onde você vai estar, porque você precisa se fortalecer. Diga para o seu irmão, se você transformar a sua oração num lugar de oração, neste ano de 2018, Deus vai te honrar, porque é no campo da oração que você é fortalecido, que você recebe os sims de Deus, e Deus te fortalece, te revigora, e você é um vencedor, porque você não só ora, você transformou a sua necessidade de orar no lugar de oração. No lugar de oração. Se você quisesse achar Jesus, onde está Jesus? Olha, ele agora está no lugar de oração. Ele está no Getsemane. Ele se desconectou das coisas humanas e foi para um lugar. O Getsemane, curiosamente, é uma palavra transliterada do aramaico, transliterada para o grego, Getsemane, que significa lagar de azeite, ou seja, um lugar onde se espreme a azeitona para fazer azeite. Como o lagar se espreme a uva para fazer o vinho ou o suco de uva. Ficava ao leste de Jerusalém. Getsemane era um lugar de, como eu já falei, né, muito conhecido como o Monte das Oliveiras, por terem ali muitas oliva. Jesus foi para lá orar, porque Jesus, na verdade, ele, todas as vezes que ele precisava gastar um tempo maior, eu, preparando essa mensagem, eu penso comigo, qual é o lugar da sua casa que você pode transformar no lugar da tua oração? Qual é o lugar da sua empresa que você pode transformar no lugar da sua oração? Eu trabalhei numa empresa como gerente comercial e tinha um quartinho lá nessa empresa, eu chamava de quartinho da bênção. Só os crentes sabiam, né? No meu horário de almoço, em vez de eu ir dormir como todos faziam, eu ia para o lugar da oração, né? Então, as pessoas às vezes vinham com seus pedidos, já quando eu for no quartinho da bênção, deixa que eu vou orar. Então, aonde você estiver, você pode estabelecer o seu lugar da oração. Diga para o seu irmão, ano de 2018, ano da honra. Estabeleça um lugar da oração que será o seu refúgio espiritual. Aleluia, aleluia. Refúgio espiritual, porque diz o texto, eu vou me antecipar para depois retornar. Diz o texto que Jesus, depois de orar, de ter aquele momento seu com Deus, aquele seu momento a sós com Deus, Jesus se viu fortalecido. Jesus se viu pronto para enfrentar os desafios que haviam de vir. E é interessante nós notarmos que 3 coisas Jesus exerceu ali no seu lugar da oração. O valor da honestidade. Diga comigo, o valor da honestidade. Jesus não escondeu do Pai seu desespero, nem fingiu que estava tudo bem. Quando somos honestos com Deus, Ele nos ajuda. Jesus disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Entretanto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Talvez, imaginemos, vamos dar asas à nossa imaginação. Digamos que no seu momento, ali no lugar de oração, Deus perguntasse para Jesus, está tudo bem, meu filho?
Está tudo bem, pai. Não estava tudo bem, porque ele estava angustiado, ele estava aflito, e o filho não escondeu do pai aquilo que estava incomodando, né? Nós não podemos dizer para Deus que está tudo bem quando as coisas não vão bem. Você precisa ser honesto com o Senhor. Você precisa ser honesto com aquilo que você, na verdade, sabe que está te incomodando, que está te trazendo de alguma forma aflição. E assim Jesus o fez. E qual é o lugar para nós fazermos isso? É o lugar da oração. É um lugar que você estabelece e que você se despoja, né, de tudo aquilo que você acha, né? Eu sou forte, está tudo bem. A Bíblia diz em tudo dá graça, porque essa vontade de Deus, sim, a vontade de Deus é tudo. E nós tenhamos esse entendimento. Em tudo dá graça. Mas a Bíblia diz que Jesus contou no Pai que ele estava aflito. E você e eu precisamos contar para Deus das coisas que nós estamos passando e que precisamos da ajuda dele. Diga, lugar da oração é um lugar onde se busca ajuda. E Deus, quando vir a sua honestidade, dizendo a Ele aquilo que você precisa, Ele não vai te negar, porque Deus vai te ajudar. Porque o lugar da oração é um lugar que a gente não só de comunhão, de adoração, mas é onde nós recebemos a ajuda do Pai. Mas Jesus estava firme, embora declarando honestamente como ele estava naquele momento. Ele diz: Pai, entretanto que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a pergunta é: Deus disse para Jesus sim ou não? Você não encontra Deus dizendo não. Você veio ou você foi à terra com esse propósito. Ou sim, eu vou te livrar desse momento. Se Deus desse um sim para Jesus, nós teríamos um não eternamente. A nossa vida seria regada de não. Não à salvação, não ao arrebatamento, não ao céu, não à santidade, não à verdade, não à liberdade, não e não. Quando Deus se cala, estava implícito o silêncio de Deus, era para Jesus: não, meu filho, eu te enviei com este propósito. Então, o não que Deus deu a Jesus transformou-se em muitos sims para nós. Sim, a salvação, sim, a morada do Espírito Santo, sim, a glória de Deus, sim, o tempo de honra, sim, o céu, sim, o arrebatamento, sim, uma cura, sim, uma ressurreição. Quantos sims oriundos de um não. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pai, se for possível, que seja feita a tua vontade. Uma oração, um pedido. Deus poderia dizer para Jesus: sim, ok, eu vou mudar o plano. Os homens não serão salvos. Volta. Mas Deus não deu um sim para Jesus. E ele ficou com a oração na parte B: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isaías 53. Põe para mim, verso 11, 12, se não me engano. Agradou a Deus com erro por nossa causa. Bota 10. Isso. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Leia comigo. 1, 2, 3 já. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo
enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aleluia. Aleluia. Curiosidade bíblica, vocês estão aí? Uma pesquisa sobre os sims e os dãos na Bíblia. A palavra sim está registrada 462 vezes na Bíblia, em 435 versículos. Estão sentados? Diga ao seu irmão, preste atenção nos nomes. Fala. A palavra não tem 8.409 vezes em 6.772 versículos. Eu anotei aqui na minha Bíblia pelo menos 4 nãos. Verso 36, põe lá, de Marcos 11. Eu não sei se essa tradução está igual a mim. Não, é 11. Não, é 11:36. É isso mesmo. É Marcos 11:36. Mas 14, irmã, desculpa isso. Eu tive um auxílio dos universitários. 14 é a leitura. Desculpa, Joyce. Vamos ler comigo? E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não, seja feita a minha vontade. Põe o verso 38. Pulo 30, vai para 38. Vigiai e orai para que não. Tem 3 interpretações. Mais uma vez o registro da palavra não. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, por 3 vezes, ele vai para os 12, para o Getsemane, e chega em um determinado lugar e deixa ali, pelo menos, os outros, e pega Pedro, Tiago e João, que viriam a ser a coluna da igreja, a administração da igreja, a diretoria da igreja primitiva, e os leva mais acima. E Jesus os deixa ali, os 3, que vai mais adiante orar, e diz para eles assim: ó, vigiai comigo e orai, me ajudem em oração. Eu vou mais à parte, eu vou para o meu lugar da oração. E Jesus, todas as vezes, ele encontra os discípulos como dormindo. Bota 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Eu não falei para você da minha angústia, Simão. Eu não falei para você que eu estava apavorado, Simão. Eu não falei para você que eu estou com a minha alma profundamente angustiada, e diz o termo, até a morte. Não pudeste vigiar 1 hora. Veja bem, irmãos. Porque Simão estava com sono, estava dormindo. Porque quem estabeleceu o lugar da oração não foi Simão, foi Jesus. Quantas vezes a gente quer levar alguém para orar com a gente, mas a pessoa não tem uma predisposição em fazê-lo? Ei, você diz assim: eu vou para o monte orar, quem quer orar? Teve um tempo que a gente fez uma campanha de 12 horas no monte. Fomos 6 da noite e voltamos meio-dia do outro dia. Eu não gosto de dizer assim: vai para a igreja, vai comigo, não. Existem coisas que você só faz um convite para que as pessoas queiram estar. Quando você as leva, você corre o risco das pessoas não estarem na mesma sintonia e das pessoas não se permitirem a ter empatia, se colocar no lugar do outro. E Jesus, admirado com Pedro, disse: mano,
Que eu queria, Simão, quando voltasse, ver você aqui, com Pedro, com Tiago, João, orando, clamando, sendo a minha retaguarda, sendo a minha base. Você está dormindo, irmãos. E Deus me deu uma revelação. Se a gente não estabelecer um lugar de oração, porque se estabelecer um lugar de oração é mais do que orar. Você estabelece o lugar. E todas as vezes, lá em casa que eu passo pelo lugar da oração, eu disse assim, vai ver, eu estou te esperando. Você sabia que o lugar da minha oração lá em casa, todas as vezes que eu passo, eu digo, estou te esperando. Você estabelece o lugar da oração e você fica fortalecido. E se você está fortalecido, você não corre o risco de dormir. Muitos na igreja estão dormindo. E porque estão dormindo, estão cedendo à tentação. E Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que aconteceu com esse adolescente? Foi tentado ao suicídio. Então, nós não estamos livres de nenhuma ausência de tentação. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Eu não vou arriscar em dizer isso, porque isso não acontece na nossa igreja. Isso acontece na igreja. Eu vou nem dizer que na igreja que acontece, porque eu não está certo em fazer essa afirmação. Né? Agora, quem é sabido que existe uma diferença entre a igreja e aqueles que estão na igreja? Nem todos que estão na igreja são igreja. Paulo diz que nem todos que estavam em Israel eram israelenses. Né? Às vezes, não, nem todos que estão em Israel são israelenses. Você pode encontrar lá um turco, você pode encontrar outras, né? E nem todos que estão na igreja são igreja. Nós não vamos falar, embora aqueles que estão na igreja, a probabilidade de se tornarem igreja, se transformar em igreja, é muito grande. Mas quando nós falamos que a gente não estabelece um lugar de oração e que a gente está correndo um risco, Jesus disse para Pedro isso. Eu estou dentro dos não, sim ou não? Você podia falar para mim, mas sim, irmão. É 462 para 8.400, meu Deus, é 8.000 vezes. Vamos falar uns sims aí para a gente poder tentar melhorar a questão dos sims. Tá bom? Então Jesus disse no versículo 28, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Verso 40, o outro não. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. Nós temos, por uma questão do pecado, da humanidade, da nossa humanização, nós estamos com uma probabilidade enorme de recebermos o não. E tem uma frase feita no mundo que é uma frase onde existe uma autoajuda, e as pessoas dizem, vai lá e tenta, porque o não você já tem. Sim ou não? Quantos já ouviram isso? Pode pular, porque no chão você não passa. Quantos ouviram isso? Aquela autoajuda, pode pular, porque no chão você não passa. Sim ou não? Vamos falar um sim aí, irmão, me ajuda aí. Sim, muitos sim, viu? Mas eu estou preocupado, eu não sei se vou tentar esse emprego. Vai, porque o não você já tem. O não já tem, então eu vou. Não sei porque as pessoas são animadas quando alguém tenta dar uma autoajuda. O não você já tem. Então, a gente tem no nosso subconsciente a palavra. Qual a palavra que a gente tem no subconsciente? Não. Eu tenho ensinado os meus filhos lá em casa, eles desde jovens, eu ensino assim para eles
eu queria ensinar uma coisa a vocês. Não faça nada que vocês vão levar um não. Faça as coisas que vocês vão ver que a probabilidade de se ter um sim é maior do que se ter um não. Né? Mariana uma vez tentou fazer isso com o Ned. Mas o meu desejo é andar de ultraleve. Não. Mas o meu desejo é fazer um mergulho. Ele tinha acabado de operar o rosto. Não. Prefiro 21 não. Senão você se acostuma com o não. Abraço do irmão Joãozinho. Deus vai te ensinar nesta manhã a ser como Jesus. Jesus na vida só recebeu um não do Pai, mas o restante sempre era sim. Sim. Pai, aqui está essa multidão de 5 mil homens, 5 pães e 2 peixes, no verso. 5 pães e 2 peixes, isso, certo? Graças te dou, Deus. Sim, meu filho, eu vou te abençoar, vou dar comida para todo mundo e ainda vai sobrar 12 cestos. Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Sim, eu quero. Jesus disse como é que é? Fala ontem. Não, pro leproso. Isso, leproso. Leproso disse, Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Jesus disse, sim, eu quero. A Bíblia diz, se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. Ore a vontade de Deus, entendendo que a vontade de Deus é melhor do que a sua, ainda que você não entenda hoje. Quando Deus disser não, entretanto, se você fizer a vontade de Deus, se prepare para ter os sims que vão te abrir portas e vão te introduzir um futuro poderoso em Deus. Ontem nós estávamos conversando lá no casamento, né, nas bodas. Estava lá o meu cunhado Irã, que é pastor. E ele, quando tinha 13 anos, ele estava soltando pipa em cima da laje, caiu lá de cima, caiu morto, perdeu o baço, comprometeu o fígado, o rins. E a minha sogra, serva do Senhor, piedosa, já tinha perdido um filho. Ela deitou sobre o seu filho Irã e disse, Senhor, não leva mais um não, tem misericórdia de mim, eu não vou conseguir viver sem ele. Aí Deus devolveu, e o Senhor disse assim, ó, por amor a você, eu te vou devolver. Como se Deus te arrebatasse naquele lugar da oração. Vocês entendem o que eu digo? A presença do Senhor vem e desce sobre você, e você se sente fortalecido, você se sente amparado, você se sente, né, paternizado. Não sei se o termo está certo, você se sente paternizado, você se sente paz sobre você. Você se sente ali no colo do Senhor. Então é o lugar da oração. De repente você não vai nem orar, mas você vai estar no lugar da oração, aonde as coisas acontecem, porque Deus se manifesta poderosamente naquele lugar. Por 3 vezes Jesus volta e diz a Pedro, e assim o fez o comediante da nossa hora. 2, a importância da vontade de Deus. Mesmo Jesus sofrendo, angustiado, ele disse, a minha vontade não é a melhor. Se for possível, passa. Entretanto, eu sei que a minha vontade pode comprometer o futuro de muitos. Se tu me deres o sim, a humanidade vai estar comprometida com os nãos, porque ela não vai ser alcançada, ela não vai ser salva, ela não vai ter o seu nome escrito no livro da vida, ela não vai ter o Espírito Santo, ela não vai falar em línguas, ela não vai ter ceia, ela não vai congregar, como aconteceu quando o Maurício, eu assumi aqui e vim aqui falar com o Maurício, eu me encontrei chorando ali depois de ele adorar. Essas coisas não vão ser possíveis. Nas nossas famílias. Eu disse para os meus filhos, eu vim de uma longa jornada, dizia eu a eles, e eles olhando só para mim, esse mergulho de peixinho, né? Na minha jornada, dizia eu a eles,
de aprender o que Deus queria, de buscar fazer a vontade de Deus. Eu ganhei muitos nãos, eu apanhei muito na vida, mas por que vocês vão precisar apanhar se eu já apanhei? Eu só quero ensiná-los a não apanhar, e se apanhar, apanharemos. Aí ele dá os nãos em busca dos sims. Por que a gente pede coisas para Deus que compromete a gente, a nossa casa, o casamento, os filhos, o futuro? Por quê? Eu acho que Deus vai dizer sim para você. Por que você vai pedir alguma coisa que vai comprometer a sua vida espiritual? Deus tem que dizer sim. Você vai dizer não. A gente precisa sair dessa forma, dessa, como é que é o nome que se usa? Dessa última fornalha, não. Eu trabalhei em padaria quando adolescente. Qual o nome? Como? Meu Deus. Fornada, isso. Eu chegava às 5 da manhã, eu sempre fui trabalhando. Chegava às 5 da manhã na padaria, já tinha saído a primeira fornada. Eu comia um pão quentinho, eu trabalhava durante os seus Mas depois tinha a fornada das 7, fornada das 9. E eles pegavam o pão das 5 e misturavam com a fornada das 7 e das 9. Para tentar aquecer. Então muita gente comia o pão das 5 achando que era o pão das 9. Ontem fizeram comigo aqui na padaria do Barro. Pastor, o pão saiu agora. Eu falei, me dá pão agora. Que agora eu vou entrar no carro, que a gente entra no carro, sabe, irmão? Eu, Neto e Marina, a gente já chega em casa com a metade dos pães. Porque o pão quentinho, ninguém resiste assim. A gente só enchia para não dar tentação. Eu comia ainda conta. Mas eu peguei um pão quentinho aqui, Davi. Peguei um pão gelado. Eu falei, poxa, Neto, me dá. Eu falei, não, está gelado. Mas o céu agora exatamente onde eu quero chegar para terminar. A gente já saiu dessa fornada assim ou não? Diga comigo, eu já saí dessa fornada que só gerou os nãos. Eu pertenço à igreja. Diga, eu sou a menina dos olhos de Deus. E Deus quer que eu ore com sabedoria. Se eu orar pedindo a vontade de Deus, eu sempre vou ter sim. Sim. Se vós estiverdes em minhas palavras estiverem em vós, pedireis, tudo eu vos farei. Conheça a palavra, ore a palavra, porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus não pode dizer não se Ele te fez uma promessa. A promessa precede o sim. Isso é revelação e veio agora da última fornada do céu. Diga por o que eu falei? Diga assim, fazer a vontade de Deus precede os sims. Fazer a vontade de Deus precede os sims. Amém. Curva sua cabeça, eu quero orar. Em teus braços é meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Aleluia. Teu sorriso é vida.
Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Deixe o Espírito te visitar intensamente. Nessa primeira ceia, você marcou esse lugar como o teu lugar de oração, o teu lugar de intimidade com o Pai, aonde Deus vai te fortalecer espiritualmente. Você vai sair daqui mais forte, você vai sair daqui mais lúcido espiritualmente, você vai sair forte para fortalecer outros. Ministremos, aleluia. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes o pão, beberdes
tocais, anunciais a minha morte, até que eu venha. Senhor, graças te damos pelo pão que simboliza o corpo de Jesus. Oramos porque nesse momento nós o consagramos para que ele exerça o poder do simbolismo. Esse pão simboliza o corpo de Jesus partido por nós. Assim consagramos esse pão, assim bem como os nossos corpos que irão receber quando comermos o pão e bebermos do cálice. Que o Senhor nos faça mais fortes, no nome de Jesus. Oramos também pelo vinho, que simboliza o sangue de Jesus. Assim consagramos não só esse suco de uva, mas assim também consagramos cada irmão que irá fazer parte dessa ceia. Ao comermos e bebermos, onde houver uma enfermidade, um mal, que seja desautorizado pelo poder da ceia, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Assim nos consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero chamar a pastoraria, a pastora Ana, que venha me ajudar. Nós vamos ouvir o coral enquanto a gente serve a ceia do Senhor.